Inovação tem duas vertentes. Existe uma vertente tecnológica, se eu quero transformar em um negócio tecnológico, se eu quero adotar de tecnologia, eu tenho um caminho aqui, eu posso ter essa mentalidade, mas eu tenho também, do outro lado, uma revisão de processo, questões relacionadas a projetos que eu desenvolvo que não necessariamente precisam ter tecnologia, mas que precisam ter inovação, obrigatoriamente precisam ter inovação. É um prazer enorme começar a receber vocês no dia de hoje para a gente falar sobre a semana Promova-se com Inovação e para o nosso primeiro dia de lives que a gente vai fazer destinada a esse foco da semana Promova-se com Inovação, eu decidi convidar um amigo, meu aluno, que se tornou amigo ao longo desse tempo, um querido, que é o Douglas Ribeiro. E aí contar para vocês sobre essa semana Promova-se com Inovação antes da gente abrir a apresentação e trazer o Douglas para dentro da live. O objetivo da gente durante essa semana é ensinar vocês, profissionais, a aprenderem processos de inovação e, a partir desse conhecimento, também usar a favor de vocês na empresa, na carreira de vocês de uma maneira geral. E aí, contando da minha história profissional especificamente, eu consegui gerar muitas coisas a partir dos processos de inovação. Então, eu comecei a aprender inovação em 2013, durante o meu mestrado. Fiquei muito impactada com o que estava acontecendo ali, o resultado, o que eu poderia gerar de valor. Lembro que eu saía, quando a primeira vez que eu ouvi sobre inovação e especificamente sobre design thinking, minha cabeça ficava lá fritando, pensando nos assuntos, como é que eu poderia trabalhar com isso de alguma forma. Então, vou chamar aqui o Douglas Ripper, não mais Douglas Ribeiro, eu chamava de Ribeiro, Douglas Ripper. O Douglas, ele foi meu aluno em 2016 e eu quero contar um pouco da história deles para vocês e vocês poderem ouvir todas as coisas que o Douglas participou, desenvolveu e ações que hoje têm acontecido, como é que está a carreira do Douglas. Então, Douglas, se você já está por aqui, pede, por favor, para participar da live aqui comigo, para eu conseguir te colocar participando. Opa! Para você entrar aqui no chat comigo, eu vou te colocar aqui no YouTube também. Então, ó, Douglas já está aqui no YouTube com a gente, seja bem-vindo. E ó, já está quase entrando aqui, está em processo de entrada lá no Instagram. Pronto, resolvido. Estamos juntos, Douglas, seja bem-vindo. Obrigado, quanto tempo. Não é? Olha só, essa pandemia faz a gente pegar e falar com as pessoas à distância, né? Ninguém merece. A gente sempre se falava, conseguia se encontrar, mas aí você também foi para São Paulo, ficava no Ponte Aérea Rio-São Paulo, mas é muito bacana ter você aqui, Douglas. Ó, você já chamou os seus amigos para estarem aqui com a gente também no Instagram e no YouTube? Chamei, já compartilhei com todo mundo. Ah, então ótimo, ó. Então vou fazer o seguinte, vão me avisando aqui se tá ok, se vocês estão conseguindo ouvir bem, se tá tudo ótimo, qualquer coisa vão avisando pra gente. E aí, Douglas, pra gente começar, eu queria começar te fazendo uma pergunta, porque a gente se conheceu em 2016, eu Sim. era professora, foi meu primeiro convite como professora de MBA, e lá em 2016, quando a gente se conheceu, você já tinha tido algum contato com inovação? Como é que era? Me conta um pouco dessa teu histórico, né, profissional, até aqui, porque eu acho que a gente também já conversou muito por alto sobre isso. Acho que nem eu sei direito essa história pré, é quase pós-encontro no MBA. Verdade. Então, na verdade, boa noite para todo mundo, né? Primeiro, né? A minha história, ela começa, na verdade, como poucos sabem, eu tive uma trajetória militar, então eu fiquei 9 anos no Exército, né? E logo depois que eu saí do Exército, eu entrei para a iniciativa privada. Na verdade, eu atuei numa organização do terceiro setor, e aí eu já tinha graduação, já era administrador, já tinha formação em gestão de pessoas, também sou contador. E aí eu me peguei, num determinado momento, muito incomodado, com sede de conhecimento. Eu sentia que eu precisava de algo diferente. E aí eu decidi fazer um MBA, né, em gerenciamento de projetos, porque eu acreditava que fazia muito sentido naquele momento para mim. E logo de cara, quando eu comecei o MBA,
né, eu tive a oportunidade da primeira disciplina a ser cursada foi o Design Thinking. Então, na verdade, a gente entrou já com uma grade curricular eletiva e a gente tinha a opção de escolher. E aí a turma como um todo, na verdade, se movimentou para o Design Thinking porque era uma coisa muito nova, já ouvia se falar, né, mas ainda não tinha muita propriedade sobre o assunto e era algo que me interessava muito em ouvir sobre. E aí foi meu primeiro contato com inovação, na verdade. Você foi a primeira pessoa que me inspirou aí nesse caminho, nessa longa trajetória com a inovação. Ah, legal, e é bacana você falar isso, porque lá atrás, quando eu comecei, também o assunto que mais me chamou a atenção foi Design Thinking, né, que foi o ponto que eu falei para vocês, e nessa turma era específico de Design Thinking. Eu lembro que eu perguntava para as pessoas, e aí, né, quem é que já ouviu falar, quem é que já aplicou ou quem não faz a menor ideia do que a gente está falando. E eu lembro que era assim, 50% das pessoas nunca tinham nem ouvido falar, e era engraçado porque tinha um pessoal que falava assim, não, eu escolhi essa disciplina eletiva pelo nome, que aí eu não sei o que era. E fui ver o que era. Muito legal. E outras pessoas que, não, já ouvi falar, sei mais ou menos o que é, mas só que não, preciso me adentrar ali no assunto, né? E aí, lá durante o MBA, durante a disciplina, o que aconteceu com você que hoje você, Douglas, é esse cara aí reconhecido pelas pessoas, também como uma pessoa inovadora, também professor hoje em dia. O que aconteceu ali que fez essa reviravolta na tua história? Foi muito bacana, Lilian, porque, assim, quando eu tive contato com o Design Thinking, né, quando você começou a ministrar suas aulas, o que eu senti mais necessidade foi de aprender e pensar em como é que eu poderia resolver problemas. E isso ficou muito marcado na minha cabeça, né? Era uma frase que você foi, assim, você fez uma disrupção de todo o conceito, né, de entender o que é o Design Thinking. Você trouxe toda a referência bibliográfica e no final você concluiu. Gente, é resolver problema complexo. Não é nada diferente disso. Então, é pensar fora da caixa e pensar em possibilidades. Quando você acredita que aquilo não tem jeito, sempre pode se aproveitar qualquer ideia. Então, isso, para mim, foi uma coisa que me deixou completamente encantado. Porque eu pensei, eu posso solucionar problemas de processos meus internamente na área que eu atuava, no projeto que eu atuava na época. Eu lembro que meu projeto foi muito bacana, porque foi um feedback muito bacana seu, que foi pensar em serviços para pessoa com deficiência, né? Sim. E aí, como que a gente poderia repensar novos modelos de serviços acessíveis, né? E foi muito bacana. Isso aí é legal que você está falando, Douglas. Eu acho até legal você contar para o pessoal que está assistindo a gente, porque na época você trabalhava numa empresa que o foco era reabilitação, não era uma coisa assim? E aí a gente trouxe esse case, né, para a sala. Foi. Eu atuava no CIEDES, né, numa organização do terceiro setor, e aí eu atuava num projeto de pessoas com deficiência. Era exatamente isso, era um programa de reabilitação para pessoas com deficiência. E eu atuava na parte administrativa, com um pouco de DP e RH, mas mais pensando no projeto como um todo, na infraestrutura do projeto, né, na gestão do projeto. E a gente se deparava com vários processos lá que precisavam ser revistos, né, até para melhorar, para otimizar tempo, né, para fazer uma melhor gestão das atividades. E ali eu consegui aplicar mais com um foco voltado para a área social, a metodologia. Então, eu trouxe um pouco do Design Thinking para a minha realidade, entendendo que naquele momento o que fazia sentido para mim era a preocupação com a prestação de serviço para a pessoa com deficiência. Como que esse grupo de deficientes, eles conseguiam chegar nos locais para fazer turismo, para fazer lazer. E foi nisso que a gente pensou nesse projeto, nesse primeiro momento, durante a disciplina. Muito bacana. E eu lembro, e assim, uma das características, gente, só para vocês entenderem, né, esse contexto, eu acredito muito na capacidade que a gente tem de aprender pela aplicação prática. Não vou falar sobre todas as teorias que provam que isso realmente é real, mas o fato é que uma coisa é eu aprender a teoria, outra coisa é eu aprender aplicando aquela teoria em alguma coisa real. Então, em todas as turmas, e na turma do Douglas, que foi a minha primeira turma, e eu lembro que no final, quando acabou, eram 65 pessoas em sala, era uma sala gigantesca, lotada de gente. Eu fiquei bem preocupada naquele momento, porque eu falei, gente, é muita gente aqui, caramba, assim, eu estava ali, eu estudava, eu aplicava no meu dia a dia, mas entre aplicar no meu dia a dia e dar aula tem uma distância gigantesca. E aí, no final da aula, quando a gente acabou o último encontro, eu comentei que era a minha primeira turma, que aí eu me senti confortável em avisar para as pessoas que era a primeira vez, e aí vocês ficaram meio chocados com essa situação, né? Quando vocês souberam. O mais bacana, Lilian, é que nessa primeira aula, primeiro a gente não tinha noção que era a sua primeira turma, então pra gente, você estava ali há muito tempo na casa,
E o melhor disso tudo foi, não sei se você lembra, mas na nossa última aula, a aula estava prevista para acabar 9h40, e a aula foi até 11 horas da noite, porque É as verdade. apresentações estavam sensacionais, a galera, de fato, entrou de cabeça mesmo nessa questão do design thinking, de inovação, levou muito a sério, e saíram vários projetos, várias novidades ali dentro de cada grupo, né? Então foi muito bacana. Muito legal. E aí me conta, depois a gente a gente manteve esse contato, né, Douglas? Isso foi bem legal da turma. Eu tenho essa preocupação de manter essa proximidade com as pessoas, e uma das pessoas que eu mantive proximidade foi justamente com você. E aí acho que vem um ponto pós, né? Depois que a gente sai dessa turma de MBA, o nosso contato ali fora. E aí você foi fazer a minha turma depois pela consultoria também. Então, me conta assim, o que de alguma maneira, depois que você saiu dessa turma, te manteve atraído, né? Por que você se sentiu atraído por inovação naquele momento? Por que depois você foi para uma segunda turma minha, né? E teve também a questão do business game. Então, me conta um pouquinho dessa atração que gerou em você em inovação. O mais bacana é que é exatamente isso que você falou, uma característica sua, né? Toda vez que você passa por uma turma, você sempre mantém o contato com esse grupo de alunos. Então, eu ainda mantive um contato de relação professor e aluno, né? Eu lembro que na época a gente tinha até um grupo no Facebook, né? Aí no WhatsApp, para todos os alunos. E aí a gente trocava muita figurinha, muito feedback, e aí eu senti que ainda faltava muita coisa para entender sobre o design thinking, né? E era uma coisa muito compreensível, porque eram 20 horas só de aula naquela turma, né? Era muita gente na mesma turma, você tinha que dar conta de tudo. O conteúdo foi passado, mas a gente não conseguiu explorar as ferramentas. E aí, naquele momento, eu entendi que eu precisava, de fato, buscar mais, né? Ir mais a fundo. Foi quando eu decidi procurar também, né? Você estava iniciando com suas turmas abertas, e aí foi uma grande oportunidade que eu tive de aplicar mais a metodologia, né? E você conseguiu concentrar mais um grupo muito seleto, né? Eram pessoas muito qualificadas, a troca era muito bacana, então você conseguia trocar com a turma inteira, você conseguia dialogar sobre as ferramentas, pensar em cases nas próprias organizações. Então, tinha pessoas do Banco do Brasil, tinha pessoas de shopping, tinha pessoas de próprio segmento de educação. Então, a gente conseguiu, de fato, pensar, né, e explorar mais as ferramentas para que a gente pudesse se desenvolver. E aí, você me perguntou como que eu me senti atraído. Na verdade, essa atração já aconteceu quando eu entrei no MBA. Eu costumo dizer que já valeu entrar no MBA só por ter contato com inovação, né? Legal. Pensar em disciplinas ligadas à inovação, à metodologia ágil, a tudo que tem de novidade, que não é tão novo assim, mas que as pessoas só estão começando a pensar nisso agora. Porque se a gente for falar de historicamente, né, de um cenário, de um contexto completamente histórico, já existe isso há muito tempo. O design thinking chegou muito tarde aqui no Brasil. Eu só fui ver em 2016, mas já estava aqui no Brasil desde 2011, né? Então, a gente começa a pensar que isso só tende a aumentar, só tende a piorar, né, no sentido positivo da coisa. Então, quando a gente se deparou com o projeto final, né, que é o Business Game, que foi um dos maiores desafios meus no MBA, que foi quando você também estava à frente dessa disciplina, eu falei, cara, a gente precisa aplicar design thinking, não adianta. E eu tinha um time muito bacana, sabe? Um time que estava super voltado, era um grupo que tinha feito a disciplina com você também, era uma galera que estava super conectada com o tema de inovação. Tem o próprio Diago, que é um grande amigo meu, que era do meu time. Então, nós fizemos o projeto. Ele vai estar aqui, ele vai estar verdade, verdade. Diago é um convidado também. E é muito bacana porque eu pude, na sua essência, aplicar o design thinking do início ao fim do projeto. E eu acho que foi isso o X da questão, né? Aquele topo do bolo, sabe? De você pensar assim, eu tinha um projeto que eu precisava pensar em gerenciamento de projetos, né? Você trouxe um case que era um case completamente, né, enlouquecedor, né? Ficou 2 meses pensando como é que a gente soluciona esse case. E aí a gente falava assim, cara, só pensar em formação técnica, em pensar em financeira, RH, pensar só em gestão não funciona. A gente precisa pensar em algo fora da caixa. Então, vamos aplicar a metodologia, porque a gente vai entender de fato o que ela quer no case e como a gente apresenta algo inovador para ela que ela não viu ainda. Até mesmo porque a gente já tinha um histórico de outras turmas que tinham feito a disciplina, então não podia ser alguma coisa igual ao que as outras turmas tinham apresentado. Tinha que ser uma coisa diferente. E foi isso o X da questão. E aí eu acho que
a virada de chave para mim no Design Thinking foi esse business game, porque ali eu percebi que eu podia aplicar muito mais e eu podia buscar muito mais do que desses conteúdos ligados à inovação, porque eu entendia que fazia sentido no meu dia a dia, não só profissional, mas pessoal também. Então você consegue aplicar isso para sua vida pessoal. É só você brincar de como é que eu soluciono um problema pessoal. Se você pensar num brainstorming na sua família, você está fazendo, né, uma etapa aí do design thinking de pensar como é que eu soluciono um problema que talvez não seja tão complexo, mas está aplicado à vida pessoal. Não, né? e você está falando um negócio que é engraçado, porque todas as vezes que eu dou disciplinas ligadas à inovação e que eu falo do mapa da empatia, todo mundo hoje em dia fala, que legal, vou levar o mapa da empatia para minha casa, e aí eu vou fazer um mapa da empatia com a família no final do ano, e eu sempre falo, gente, não faça isso. Acho que não vai ser legal. Eu não testaria isso na minha família, gente. Não vai ser produtivo. Imagina ouvir todas as dores e necessidades da família. Muito legal. Exatamente, mas é interessante porque realmente tem essa possibilidade maleável, né? E aí eu queria ouvir de você como é que foi esse processo agora. Eu sei que você já aplicou em algumas empresas, então conta um pouco para a gente como é que tem sido aplicado nas empresas que você passou, o que foram os projetos, o que estava acontecendo ali, se era uma demanda da empresa, não? Como é que foi esse processo de aplicação depois lá no teu dia a dia? Então, eu acho que nesse processo, né, de MBA, né, em paralelo eu estava migrando, né, de um trabalho para o outro, então eu saí daquela organização social e fui atuar numa empresa de tecnologia e educação. Então, acho que foi o boom, né? Eu acho que aí caiu a ficha de que inovação tinha que ser algo que tinha que estar como prioridade, como conteúdo meu para estudar e para buscar conhecimentos novos, sabe? Porque eu me deparei em contato com uma equipe de desenvolvimento, né, que atuava fortemente com tecnologia, com inovação, e era tudo de primeira linha, né? E você pensava, as sprints deles, né, as reuniões, eram todas com base em design thinking, metodologia ágil, e ali naquele momento eu entendi que, graças a Deus, eu estava apto para fazer parte daquele time, sabe? Porque eu entendi que aquele fez todo sentido para o meu processo de desenvolvimento. Então, assim, o design thinking, dentro da minha área de atuação, nessa própria empresa de tecnologia e educação, eu tive a oportunidade de compartilhar esse conteúdo com a minha equipe e eles começaram a entender qual era o sentido para a metodologia dentro do fazer deles. Então, a gente começou a repensar processo, né? E aí a gente falava assim, que processo é esse que a gente precisa solucionar, né? Qual é o nosso impedimento? Qual é o desafio que a gente está encontrando no obstáculo e a gente não está conseguindo seguir em frente? E a gente pensava, a gente precisa aplicar a metodologia na íntegra, né, para poder fazer sentido para todo mundo nesse cenário onde todo mundo busca uma solução, né? E era muito bacana, porque o time que eu atuava não era um time sênior, era um time bem júnior, né, que estava se desenvolvendo para o nível pleno, e eles tinham sede por conhecimento. A geração de hoje é uma geração que busca muito conteúdo, né? Então, eles se tornaram completamente abertos, né, à metodologia do design thinking e queriam buscar. Então, eu sempre que eu ficava, né, no impasse de será que é isso, será que não é isso? Eu vou recorrer à Lilian, porque ela é minha referência em design thinking, então eu vou trazer ela para cá, porque a partir do que ela me trazer de conteúdo, eu consigo seguir adiante, porque é isso, né? É um processo de construção de repertório que vai ao longo da sua trajetória. Então, eu não fui o melhor profissional quando eu estava nessa empresa. Eu posso dizer com propriedade que eu venho me tornando cada vez mais um bom profissional, porque aos poucos eu venho me desenvolvendo para poder conseguir fazer entregas cada vez mais assertivas. E aí eu acredito que essas entregas estão muito conectadas à inovação. Legal. E aí me tira uma dúvida, assim, você falou que a tua equipe era uma equipe mais júnior, né? Essa equipe, ela conhecia sobre inovação ou não conhecia? Não, então, a equipe, na verdade, já estava atuando, né, nessa empresa, né, há algum tempo. Eles entendiam um pouco de metodologia ágil, porque a equipe de TI, ela atuava fortemente com ágil, era uma cultura ágil que estava contaminando toda a empresa. Então, a empresa, de fato, estava disposta e aberta para esse tipo de inovação, né, esse tipo de conteúdo diferente para poder desmistificar aquele padrão tradicional e de pensar diferente. Então, era uma equipe que estava disposta, mas era uma equipe que estava ligada à área acadêmica. Então, era formados em letras, pedagogos. Eu tinha a coordenadora que era par minha, era advogada. E aí você percebe que são formações completamente diferentes, né? Mas que está todo mundo ali
em prol de um único objetivo, né? Solucionar o problema e chegar no objetivo comum, que é atender o cliente da melhor forma possível. E era esse o nosso objetivo. O nosso cliente, ele precisava ter satisfação no serviço que ele recebia. Ele não podia encontrar impeditivo. Então, um problema nosso na empresa, e eu estou falando de uma equipe que todo mundo se voltar para solucionar qualquer problema, um problema nosso não durava mais de 24 horas. Ele não existia, sabe? A gente disponibilizava conteúdo, a gente disponibilizava aplicativo. Então, tudo que a gente fazia para aquele aluno, para aquele cliente final, era pensado que era uma meta. Ele não podia ficar 24 horas com aquele erro, com aquele problema. Então, isso foi fez com que a gente também pensasse de que forma que a gente trazia a agilidade junto com o design thinking, como é que a gente trazia esse conceito para aplicação no dia, porque se a gente for falar de um problema complexo que a gente já se deparou aí com case, né, de empresas em consultoria, você tem um tempo muito maior para trabalhar, né, todas as etapas do design thinking, né? Então, eu acho que quando eu trago a agilidade, né, o Scrum, né, propriamente dito, dentro do design thinking, eu costumo dizer, Lilian, que não só o Scrum ele pode ser adaptado, né? Mas o Design Thinking também. Eu não preciso seguir a ferro e fogo, porque não existe uma receita de bolo. Eu preciso entender qual é o problema, eu preciso identificar qual é a situação, me colocar à disposição para estar imerso naquele cenário e, a partir daquilo ali, eu começar a construir meu processo de provocação junto do time para pensar em colaboração, cocriação e aí sim chegar a uma solução. Então, acho que a gente teve que adaptar, né, as ferramentas, mas elas foram aplicadas na sua totalidade, né, em cenários diferentes, situações diferentes, mas elas foram, todas elas aplicadas. E é isso que é o bacana da história. Sim. Não, bem legal. Eu já vou, ó, pessoal, a gente já está aqui pela metade da live, então acho que já dá para começar a surgir perguntas. Quem tiver no Instagram, por favor, pergunte na caixinha de perguntas, porque se pergunta aqui nos comentários, eu me perco, eu acabo não conseguindo gerenciar. Aqui no YouTube, vocês podem colocar na caixa de comentários que aparece aqui para mim, e aí eu coloco a pergunta para vocês poderem assistir. O que eu achei muito legal, Douglas, que você trouxe agora, e eu acho que é uma informação importante para quem está assistindo a gente nos nossos canais hoje, né? Hoje no Instagram, no YouTube e no Facebook. Você tinha uma equipe que não era uma equipe de tecnologia ou de TI ou de gerenciamento de projetos, que não entendia ferramentas de inovação, não conhecia as ferramentas de inovação, mas que você teve essa capacidade de conseguir conduzir. Então, acho bacana, porque muita gente me pergunta coisas do tipo, eu vou conseguir inovar só quando a diretoria me pedir, ou eu vou conseguir inovar, mas se eu tiver uma equipe inteira que entenda das metodologias, ou que entenda das ferramentas. Então, esse é um assunto bacana de você ter reforçado, porque dá para a gente perceber que, você trouxe pessoas de áreas completamente diferentes, pessoas de áreas muito mais humanas do que necessariamente áreas ligadas à inovação, conseguiu gerar resultado, e pelo que eu me lembre, esses desafios que vocês tinham 24 horas para resolver eram desafios ligados à tecnologia. Ou eu estou enganada, porque era uma plataforma online, não era uma coisa assim, que vocês tinham que resolver problemas de sistema. Eram dois cenários, na verdade, né? Porque era uma empresa de tecnologia que trabalhava com conteúdo, né? Então, assim, eram conteúdos médicos. Então, eu tinha a equipe que era uma equipe acadêmica que eram formados em letras e pedagogia, em geral, né? E aí o time era um time que era responsável por esse conteúdo, mas eu também tinha um time, porque na época eu estava numa posição de gestão de produto, então eu tinha um time que era responsável por todos os produtos digitais, e eram sites e aplicativos. Então a gente fazia a gestão daqueles aplicativos e sites de maneira que aquele aplicativo e aquele site tivesse total funcionalidade para tudo, né? Então, a equipe acadêmica subia o conteúdo e a equipe que também era acadêmica, mas estava frente à área de produtos, fazia a validação de todo aquele conteúdo que era publicado. Então, era entender se tinha funcionalidade o aplicativo, se tinha usabilidade, se estava muito intuitivo todo aquele, né, percurso do aluno para poder consumir aquela apostila ou aquele vídeo. Então, foi um processo muito bacana e acabou que não só a equipe de produto começou a olhar para essa metodologia, né? A equipe acadêmica também. E isso era uma coisa muito bacana. A gente tentava o tempo inteiro disseminar, né, a metodologia, a cultura, porque a gente entendia que o conhecimento era para todo mundo. Então, a gente podia cada vez mais multiplicar e permitir que outras pessoas se desenvolvessem também, né, nesse cenário de inovação, né? Sim. E foi muito bacana.
E nesse cenário, lá nessa empresa, você acabou sendo convidado para voltar para sua empresa anterior. Aliás, nesse meio do caminho, você fez a nossa turma aberta, que foi a primeira turma aberta. Então, assim, Douglas está sempre nas primeiras. Então, foi a primeira turma da pós-graduação, a primeira turma aberta que a gente fez pela consultoria, e você recebeu um convite para voltar para a empresa que você trabalhava, acho que antigamente, só que numa posição superior. Isso, na verdade, a virada de chave foi para duas situações, né? Quando eu concluí o MBA, e logo naquela virada, naquela apresentação do Business Game, em que meu projeto foi um dos melhores, junto com o meu time, nós ganhamos, né? Eu acabei Você ganhando ganhou, muita... não, você ganhou, né? Foi o melhor, né? Foi o Foi melhor o melhor projeto. trabalho, o melhor E assim, projeto. vamos contextualizar, gente. Como é que funcionava o Business Game, tá? É uma disciplina que eu ministrava, era a última disciplina do MBA, e eu tinha um case, eles tinham que resolver todos os problemas desse case. Basicamente, era uma empresa querendo vir para o Brasil, e vindo para o Brasil, eles tinham que montar todo temática. Então, desde o que eles iam fazer de termos de contratação de pessoal, estratégia de locação de espaço no Brasil, investimentos, qual era o projeto tinha que ser inovador, então tinha que vender um produto diferenciado no Brasil, então tinha uma série de nuances, e eles tinham um mês, se eu não me engano, um mês e meio, para concluir esse trabalho, e esse trabalho era apresentado para uma banca. Então, eu participava muito mais para fazer o controle, porque eu fazia as análises do projeto ao longo do tempo, e no último dia, a gente tinha uma apresentação para uma bancada, e essa bancada era composta por professores do MBA e o coordenador do MBA. Então, quem sacramentava a nota da turma, dos grupos, eram esses professores junto com o coordenador do curso. Eu só ficava lá assistindo nos bastidores. Na verdade, você não precisava nem fazer muita coisa, porque só o case que você montou já era assim suficiente para a gente, né, ter muita coisa para fazer. Foi um case assim, sensacional, e eu falo muito isso com muito orgulho, Lilian, porque a proposta do Business Game você não trouxe só num cenário, né? Você apresentou todos os cenários, até porque tinham cursos diferentes, né, atuando no projeto. Então você conseguiu fazer com que todos nós nos desenvolvêssemos em cenários completamente diferentes. Então eu não entendia muito sobre o marketing, por exemplo, não tinha muito contato com a área de marketing ou com a área financeira, e ali nesse projeto eu tive a oportunidade de desenvolver competências que estavam ligadas a essas áreas. E a gente desenvolveu um projeto muito lindo, foi muito bacana. E eu acho que a forma como nós conduzimos, utilizando toda a metodologia ágil, design thinking durante todo o processo, fez com que a gente apresentasse para vocês um projeto muito bacana, porque a gente levou aquilo muito a sério. Então, os nossos encontros na casa para fazer o trabalho, na casa de um dos integrantes, a gente publicava aquilo no Instagram, a gente publicava aquilo no LinkedIn, porque fazia muito sentido para a gente, era muito divertido entender como aquilo transformou a nossa vida. E aí a minha virada de chave, na verdade, né, quando você fala dessa transição do MBA, foi que logo depois que eu acabei o MBA, você e o coordenador, na época do MBA, me convidou para apoiar vocês lecionando a disciplina de Design Thinking na universidade. Então foi um desafio incrível, porque ali sim, de fato, começaram a surgir inúmeras oportunidades para que eu pudesse alcançar outros espaços profissionais. Então, ali eu consegui, de fato, dar as aulas, né? Eu consegui entrar para dentro da sala de aula, eu virei meio que uma carta coringa para você, você me convidou para atuar junto em parceria com você na consultoria, então, durante todo esse processo de desenvolvimento, eu também tive uma mentoria sua, né? Para fazer entregas de design thinking em treinamentos, né? E isso me foi uma coisa que eu nunca imaginei que fosse acontecer. Então, da sala de aula, né? Eu saí da sala de aula da pós-graduação, saí não, na verdade, continuei, né? O trabalho que você começou na universidade, entrei para a consultoria, então atuei com os projetos de facilitação, então foi muito bacana, porque ali eu também tive um outro cenário, que é ir para as empresas, entender o que o cliente fazia, quais eram as dores desses cases, e para fechar, a empresa, né, que era a organização que eu atuava antes, me convidou, porque entendeu que fazia sentido, né, toda essa pegada de inovação, de trazer Scrum e a metodologia do Design Thinking para um projeto específico na área de diversidade e inclusão, né, para programa de jovem aprendiz. Então, eu comecei a perceber que ali os espaços estavam começando a surgir com oportunidades bem bacanas para mim, profissionalmente falando.
Sim, e aí me conta um pouco desse projeto, porque também é uma coisa legal, e eu gosto muito de desmistificar, e você sabe bem, quem já foi meu aluno aqui sabe que eu gosto muito, de mostrar que inovação tem duas vertentes. Existe uma vertente tecnológica, inclusive no nosso curso hoje online, eu trago muito essa diferença de, se eu quero transformar em um negócio tecnológico, se eu quero adotar de tecnologia, eu tenho um caminho aqui, eu posso ter essa mentalidade, mas eu tenho também, do outro lado, uma revisão de processo, questões relacionadas a projetos que eu desenvolvo que não necessariamente precisam ter tecnologia, mas que precisam ter inovação, obrigatoriamente precisam ter inovação. E esse era um projeto de diversidade e inclusão, e é bem bacana, acho que se você puder contar um pouco mais desse detalhe desse projeto, porque foge um pouco, talvez, de muita crença que as pessoas têm de que, ok, mas aí numa empresa de tecnologia faz sentido. E lá não era uma empresa de tecnologia e o projeto também não necessariamente era obrigado a ser tecnologia, tinham outras vertentes. E aí, se você puder contar um pouco para a gente o que era esse projeto e por que eles te convidaram especificamente para fazer nessa empresa. Então, na verdade, o convite foi para atuar inicialmente na área de gestão, né, um pouco de gestão administrativa e RH, né, eu ia apoiar uma coordenadora que já atuava com recursos humanos nessa organização e atuar em alguns projetos de gestão. E aí, logo assim que eu iniciei o trabalho, houve um movimento para que eu tivesse de novo uma atuação com gerenciamento de projetos. E aí foi quando me presentearam com um programa de jovem aprendiz que eles ofertavam, né, que eles ofereciam, né, para esse grupo em vulnerabilidade social. Então, o programa de Jovem Aprendiz era um programa que tinha total foco em inserção de jovens aprendizes nos seus primeiros empregos e pensar como é que esses jovens podiam ser inseridos no mercado de trabalho, né? Dar oportunidade, mediar essa oportunidade. E aí a gente atendia todos os jovens em geral, né? Seguindo todas as leis, né, e normas da lei do programa de aprendizagem, mas a gente também entendia que era fundamental que esse programa fosse focado para um grupo específico que vivesse em vulnerabilidade social. Aquele jovem que estava lá na comunidade, que não tinha acesso e que precisava ser desenvolvido, precisava conhecer o novo, né, e ser mediado para essa oportunidade no mercado de trabalho. Então, o programa ele ainda é um programa muito bonito, né? Eu acredito muito no programa, ele faz total sentido, né, para esse mercado. E ali nesse programa, eu também tive a oportunidade de trazer um pouco da metodologia. E aí é um case que é muito bacana trazer para vocês, né, e compartilhar, que talvez eu não tenha nem falado com vocês isso antes, mas é que quando eu entrei lá, eu entendi que eu poderia fazer diferente, usar uma didática completamente diferente. Antes, quando eu entrava num time, né, com uma equipe, eu sempre dava o treinamento mesmo, sabe? Fazia uma palestra, né, bem superficial, com conteúdo, e a partir daquela palestra eu começava a aplicar porque as pessoas entendiam o sentido daquela palestra. Entendiam o sentido para aquela execução daquela tarefa. E aí eu fiz o contrário. O que eu fiz? Eu apliquei a metodologia sem eles entenderem o que era metodologia. Então, eu falava de todas as etapas, eu falava de imersão, eu falava de prototipação, de colaboração, e isso eu estou falando, contextualizando um cenário de processos internos, porque era um cenário caótico, onde a gente precisava revisar processo, e aí a equipe começou a entender que a gente juntou o Scrum, então a gente respeitava todas as cerimônias do Scrum, né, da metodologia ágil, a gente usava todo o contexto do Design Thinking, e aí, depois de 2 meses casando, né, e fazendo esse processo, esse movimento de implementação da metodologia internamente no projeto, eu comecei o treinamento com eles internamente, onde eu fazia provocações com eles. E aí eu apresentei os conceitos para eles. Então, eu usei a didática invertida, né? Eu trouxe primeiro a prática e depois eu trouxe o conceito. Porque aí eles começaram a fazer sentido. Quando eu comecei a trabalhar o conceito com eles, né, a palestra, o treinamento, eles começaram a perguntar, mas isso não é imersão? Mas essa parte aqui do mapa da empatia não está dentro lá daquela parte de imersão, onde eu entendo as dores daquele usuário, a dor do meu cliente final, e aí começou a fazer sentido. Então eu comecei a perceber que usar uma dinâmica diferente também era inovar. Então eu estava inovando, inclusive aplicando a metodologia, porque eu poderia aplicar no modelo que todo mundo costuma aplicar, né, facilitando uma palestra e depois trazendo uma prática, né, uma ferramenta, e eu fiz o contrário. Eu trouxe um contexto, um cenário completamente diferente, que foi pensar de que forma que eles poderiam executar
porque também era um grupo que era júnior, mas já estava atingindo já o nível de pleno, né? Então parece que eu era responsável pelo desenvolvimento dessa equipe, né? Então eu não podia deixar que eles estacionassem. Eu precisava mostrar para eles que existia um mundo de oportunidade e de conhecimentos que eles precisavam explorar ainda. E isso é uma coisa que eu carrego muito comigo, né? Eu acredito muito nessa questão de multiplicar o conhecimento. E outros cases também que eu poderia até compartilhar com você, que nesse processo, inclusive nesse programa, a gente tinha um projetinho que se chamava Quinto Encontro, né? O Quinto Encontro é para levar temas que não estão na grade curricular do jovem aprendiz, para que eles possam conhecer. E eu tive a oportunidade também de falar de inovação, principalmente design thinking, porque na verdade era a minha especialização, né? No qual eu me sinto muito confortável em falar sobre o assunto. E eles ficavam completamente encantados com o tema, e eles começavam a fazer, inclusive, associações a didáticas que os instrutores, os professores, utilizavam em sala de aula para conduzir alguma disciplina, algum tema específico, né? Então, eu acho que isso que era o mais bacana, é pensar que todo mundo já vem fazendo design thinking, ou já vem inovando, mas não sabe que está inovando. Então, precisa buscar, de fato, conhecimento e conteúdo para aprimorar esse seu conhecimento de inovação, porque aí começa a fazer mais sentido. Sim, vieram para a gente lá no grupo do WhatsApp, que a gente tem hoje da semana, Promova-se com Inovação, uma pessoa perguntou se metodologias ágeis era inovação ou se inovação é metodologias ágeis. Então, vou tentar trazer aqui a resposta para essa pergunta e vou passar para você, acho que é um ponto que a gente percebeu. Assim, uma coisa, a inovação, ela é um guarda-chuva, e a gente tem, então, dentro da inovação, as metodologias de uma maneira ampla, e essas metodologias, elas se complementam. Então, quando a gente olha hoje o Design Thinking, ele é uma metodologia muito focada na estratégia do negócio. Então, quando a gente pensa na estratégia, em olhar como que a gente visita os projetos e desenha e faz com que o impacto dele seja maior, o Design Thinking realmente é uma das metodologias mais recomendadas do ponto de vista de geração de inovação. Quando a gente olha a metodologia ágil ela traz para as pessoas a facilidade de tornar ágil o nosso dia a dia, a nossa rotina. E é uma coisa que eu percebia muito. Às vezes as empresas eram super inovadoras olhando o design thinking, quando a gente pensava na estratégia, mas depois voltava a trabalhar naquele mesmo cenário rotineiro de dia a dia, que não tinha agilidade nenhuma. Então, era quase contraditório ter inovação de um lado, mas não ter do outro. E um dos itens que também é super bacana é a metodologia Lean. A metodologia Lean, ela faz uma revisão de processos. Então, uma vez que eu fiz essa mudança, entendi a estratégia, e tem uma rotina mais ágil para conseguir gerar esse resultado, como que eu olho os processos para que os processos também atendam a essa agilidade e eles consigam se adaptar a esse cenário. E aí, diante disso, você acabou se especializando em metodologias ágeis. Como é que foi, assim, em que momento ali você começou a estudar a metodologia ágil? Principalmente, quero que você conte para as pessoas o seu trabalho hoje como orientador de TCC, inclusive usando a inovação como pilar na orientação dos alunos. Não, foi muito bacana, porque tudo aconteceu muito em paralelo. Você me conhece, sabe que eu estou sempre buscando conhecimentos novos, e eu troco muito com uma amiga minha, que hoje fez um processo de mentoria comigo em RH, Débora, que inclusive está nos assistindo, Débora Medeiros, e a gente fala muito que a gente brinca assim, não vamos fazer mais curso, vamos praticar. E aí surge um curso novo e a gente fala assim, vamos fazer esse curso? E foi muito isso, né? Eu fiz eu busquei conhecimentos e conceitos sobre metodologia ágil muito em paralelo a Design Thinking. Depois que eu concluí a sua turma aberta pela consultoria, eu imediatamente já fui buscar o conhecimento, porque para mim, inclusive para eu conseguir conduzir meus processos dentro daquela organização de tecnologia, eu precisava ter um mínimo de conhecimento em metodologia ágil, que o MBA não era suficiente, ele também eu precisava explorar mais o mercado. Então, eu comecei a buscar certificações e buscar cursos que me davam um domínio maior sobre metodologia ágil. Então, quando você fala para mim assim, Douglas, são 3 etapas usando o Design Thinking relacionado à estratégia, e aí eu trago o Scrum, né, a metodologia ágil, no sentido de trazer mais agilidade para os processos, e o Lean para revisitar, é exatamente isso. E aí eu costumo muito dizer que a metodologia ágil não é só cultura, porque as pessoas têm que ter muito cuidado para não achar que a agilidade é só velocidade, não está ligada a nada de velocidade. Está ligada, de fato, a você perceber aquilo e solucionar o problema mais rápido, e não você fazer
coisas com rapidez, são coisas completamente diferentes, são conceitos completamente distintos. E aí, quando eu me vejo nesse cenário, né, de estar sendo professor de pós-graduação, né, da disciplina de Design Thinking, eu me vi num cenário onde eu precisava buscar mais conhecimento. Então, de fato, eu me aprimorei, tirei 2 certificações em metodologias ágeis, comecei a executar workshops, participar de treinamentos, e aí, em algum momento, né, no meio dessa trajetória toda, né, em março agora desse ano, começou essa quarentena, a gente teve, né, esse cenário de pandemia, e aí os alunos que eu tinha dado aula 1 ano atrás de Design Thinking me procuraram, na verdade foram 4 alunas, a Lívia Simões, que foi uma aluna que, uma das alunas... Inclusive está aqui, ó, a Raquel está aqui, ó, falando, excelente Raquel também foi professor. Raquel foi uma aluna minha também, foi no mesmo período, dava aula na Barra e na Tijuca, e era uma de cada turma, né? E a Lívia me procurou, assim como a Raquel, para ser orientador de TCC. Porque eles entenderam que fazia sentido eles estruturarem todo o TCC deles com base na metodologia. E aí foi muito bacana, que foi um processo muito incrível, porque a Lívia, né, especificamente por conta do grupo que ela apresentou, né, o projeto que ela apresentou, era uma coisa que fazia muito sentido, estava muito conectado com o momento, né, era redes sociais, falar de como tomar uma decisão de comprar um produto nas redes sociais, né, na internet como um todo, e o projeto foi tão bem elaborado, tão bem estruturado, as alunas foram tão dedicadas, que elas ganharam, né, nós como um todo, né, eu como orientador, mas elas como responsáveis pelo projeto, ganhamos menção honrosa pela universidade com um dos melhores projetos que foram das turmas de 2019. Então, foi um prêmio muito bacana, porque eles participaram de um workshop virtual, onde elas puderam apresentar o case do projeto delas, e foi muito bacana acompanhar esse processo, porque a Lívia, especificamente, né, que é uma aluna que é extremamente conectada à inovação, ela tem projetos, inclusive no trabalho dela... Ela está assistindo a gente, tá? Ela está assistindo a gente lá no YouTube, já colocou aqui que você foi maravilhoso, que você é perfeito, melhor orientador. Ela está com a gente acompanhando você. Ela é incrível, ela é uma aluna super dedicada, sabe? E isso eu pude observar. E aí eu vou fazer um depara. Eu lembro muito que você viu um potencial em mim que nem eu descobria, que nem eu sabia que tinha lá no começo, né? Quando eu fiz a primeira aula com você de Design Thinking. Eu acho que o mesmo olhar que você teve para mim foi o mesmo olhar que eu tive para a Lívia, né, nesse processo, porque eu vi o quanto ela se desenvolveu e o quanto ela se dedicou para aquilo, né? Então ela estava insatisfeita, ela estava incomodada com só aquele conteúdo. Então ela sempre me pedia artigos, sempre me pedia livro, ela sempre me abordava com cases e situações nas aulas que você falava assim, essa aluna está querendo mais, essa aluna está com sede de conhecimento, e era muito parecida comigo. Então, o processo do trabalho dela foi incrível e ela ganhou uma visibilidade absurda, não só nas redes sociais, mas também no trabalho dela, porque esse prêmio, né, já vinha muito conectado ao fazer dela, né, que é muito ligado à parte de marketing, à parte de comunicação empresarial, e é muito bacana. Eu acho que foi um dos meus presentes de 2020, foi poder participar desse momento, né, de ser orientador de TCC, que foi um desafio que eu nunca tinha atuado antes, foi um convite incrível, da qual eu me orgulho muito, mas que tem todo um processo de mentoria aí, de uma trajetória acadêmica e profissional, né, desde 2016 para cá. Muito bom. E aí, foi bacana a gente ter falado, porque eu sabia que a gente tinha tido essa dúvida, eu só não sabia se a pessoa que tinha me perguntado sobre essa questão estava aqui. E ela pegou e é a Thalita. A Thalita que perguntou sobre metodologias ágeis e inovação, Sim. Então ela está aqui agradecendo a gente ter respondido. Acho bacana, Douglas, e muito trazendo para a nossa realidade, a gente sempre aplicou, né? Inclusive, uma das primeiras turmas Sim. que você falou sobre Scrum foi com a gente, e foi lá na consultoria, e a gente Inclusive, sempre queria ontem, na verdade, encaixar. Né? Ontem fez verdade, 2 anos que eu dei o primeiro treinamento de workshop de Scrum. Cara, muito legal. E o que foi interessante nesse processo? A gente entendia que a gente precisava complementar isso no curso, mas só que presencial a carga horária ia ficar absurda, porque a gente precisa ter uma carga horária ali para realmente gerar o resultado. E a gente trouxe para o online as ferramentas que se complementam. Então, tem uma forma de ser feito que gera mais resultado. Existem outras formas que o conteúdo, a informação está muito à disposição, mas a forma como você conduz isso faz toda a diferença. E aí, baseado nisso, a gente tem uma novidade para contar para as pessoas que estão assistindo a gente. Opa! Porque quando a gente
quando a gente começou a conversar ontem para alinhar, para poder bater um papo do que a gente ia falar, você falou para mim justamente sobre esse interesse que você tinha em também pegar esse conteúdo que você ministrou lá por um tempo com a gente na consultoria de metodologias ágeis. E hoje, nas ferramentas que a gente tem do curso, a gente traz algumas ferramentas que são importantes, mas ouvindo você ontem, a gente pegou e teve uma ideia sobre isso. Conta aí, Douglas, qual foi a ideia que a gente teve de você junto com a gente lá nessa turma que a gente vai começar a abrir as inscrições só na semana que vem, mas que a gente vai abrir as inscrições. Sim. Então, na verdade, a gente pensou, vamos lá, conta aí. Considerando todo esse cenário, esse guarda-chuva de possibilidade dentro do contexto de inovação, eu acho que faz todo sentido a gente atuar mais uma vez junto, porque são projetos que acabam nos entrelaçando, né, no decorrer. A gente propôs que eu faria uma aula bônus para esse grupo, né, apresentando um pouco de metodologia ágil, falando um pouco, contextualizando do que seria, de que forma que eles poderiam aplicar em diferentes cenários e contextos. E aí a gente vai trazer um pouquinho aí para aguçar a vontade do grupo de buscar mais conteúdo, de buscar mais conhecimento sobre essa metodologia que está todo mundo falando hoje e que muitos ainda não sabem em como associar isso do lado profissional e também para a cultura da organização. Então, acho que faz todo sentido a gente pensar, e eles merecem, essa turma merece esse bônus de pensar como é que a gente traz um conteúdo plus, e olha que esse curso já está bem robusto, né? Eu tenho certeza que você já preparou uma coisa bem bacana, mas vamos dar mais coisas, mais conteúdo, porque eu acho que o grupo merece e faz todo sentido. Não, muito bom. E me fala uma coisa, Douglas, assim, agora que o pessoal tem um monte de coraçãozinho subindo, a gente gostou, coloca coraçãozinho pra gente, é importante. E aqui no YouTube, gostou do que ouviu? Curte e comenta aí, joga nos comentários para poder a gente ouvir também. Porque é importante para as pessoas que estão aqui entender esse cenário como um todo. E aí eu quero ouvir de você, agora que você também está nesse cenário de mercado, assim como a gente, o que você tem percebido do mercado? Em termos, eu gosto de falar muito para as pessoas sobre como que eu tenho visto que os processos o conhecimento de inovação tem sido cada vez mais solicitado em processos seletivos, e aí queria ouvir de você, como é que você tem visto o mercado em relação à solicitação de projetos de inovação, conhecimento e inovação, como é que você tem percebido isso no mercado de uma maneira geral? Olha, o que eu tenho percebido, e aí muito particularmente falando, né, por estar participando e acompanhando de alguns processos seletivos, né, para a gestão como um todo, é que inovação é uma premissa para eles, né? Entrou lá naquela listagem de requisito, né? E aí não é brincadeira, não é invenção para a gente, é uma realidade. Eu percebi, ontem eu peguei 2 vagas, e aí é muito bacana que eu tenho 2 situações para trazer para você. Uma eu peguei uma vaga que estava muito ligada a dinamismo no contexto de apresentar a vaga de RH. Era uma posição júnior para o RH, e aí a forma como eles apresentaram a descrição da vaga, os pré-requisitos, era completamente disruptivo. Você sabe aquele case da Netflix, daquela pessoa que responde num comunicado muito mais informal, né? E aí as pessoas acham engraçado no Twitter e acham muito bacana? É exatamente assim que as vagas estão aparecendo, algumas delas, sabe? Então estão apresentando numa linguagem muito mais dinâmica, menos formal. E aí a outra questão que eles trazem muito é pensar o seguinte: o pré-requisito da vaga, uma das primeiros itens é pensar fora da caixa. Se você está disposto a inovar, se você está disposto a pensar fora da caixa, se você está disposto se você está pronto para assumir grandes desafios e passar por todos esses desafios ao longo da sua trajetória, é aqui que é o seu lugar. São essas frases que eu vejo, sabe, nos processos seletivos. E não é para vaga de RH somente. Eu estou vendo isso para todas as vagas, para todas as áreas. É para a área de pedagogia, para a área de educação, para a tecnologia, principalmente. Então, hoje, se você vai tentar para uma vaga de RH, eu não consigo imaginar um profissional de RH hoje que não tem o mínimo de conhecimento em tecnologia e inovação. Só para você ter uma ideia. Não dá. Porque a gente está falando hoje de uma geração que é completamente conectada à tecnologia. A gente está falando hoje de pessoas que são contratadas para desenvolver aplicativos e sites e plataformas. Então, não tem como não pensar em profissionais que estejam preparados, mesmo que tenham a sua formação básica,
em inovação. Então, como é que esse profissional ele pensa, por exemplo, num processo? E eu vou falar até do próprio RH. Hoje os RHs eles estão repensando todos os seus modelos de processos internos, porque eles entendem que tem que ter mais agilidade. E como é que eles fazem isso? Utilizando metodologia de inovação, trazendo o design thinking para dentro da casa. Sim. Não é só falar, sabe? Porque eu acho que o discurso, Lilian, ele fica muito falar por falar, sabe? Sim. E é pensar de que forma que eu trago esse discurso para a prática. Então, vamos pensar em algo diferente? Vamos pensar em executar isso? Vamos pensar se faz sentido? E é isso que a gente tem que fazer, é pensar em adaptação, em melhoria contínua, em pensar em ciclos curtos, né? Isso está muito ligado à inovação como um todo. Então, acho que faz total sentido a gente pensar como que a gente traz todo esse conteúdo de inovação para o nosso fazer, porque o mercado está cada vez mais consumindo inovação. O mercado, ele te cobra o tempo inteiro inovação. Sim. E eu acho que tem... e tem uma coisa importante que você está falando aí, que assim, em todos os cenários, de alguma forma, eu vi recentemente como um diferencial profissionais de finanças que entendessem sobre inovação. Então, o que eu percebo? Assim, existem dois cenários, e olhando muito a sua trajetória comigo e a minha própria trajetória pessoal, né, Douglas? Quando a gente olha para 2016, era quase ser mosca branca conhecer inovação. E isso fez uma diferença de você se destacar. O mercado tem cada vez mais pedido pessoas profissionais com conhecimento e inovação. Quem sabe inovação agora tem esse diferencial, são as pessoas que estão mais bem posicionadas em processos seletivos, estão mais bem ranqueadas, vão para as outras etapas de processo seletivo, porque as empresas precisam desse conhecimento e você tem esse conhecimento. Então, hoje, deixar esse momento para amanhã, acho que a gente vai passar por uma fase no qual todas as pessoas vão ter obrigatoriamente que saber inovação, só que nesse dia que todo mundo souber inovação, você é obrigado a ser para ser mais um, para você estar aderente às competências que te exigem. Agora, ela ainda é desejável, ela é um diferencial para você. Na verdade, Lilian, eu consigo fazer até um deparo para essa analogia que você trouxe, né? Para essa contextualização. Lá atrás, quando eu me formei em 2009, o discurso era ter uma graduação era um diferencial. E aí, anos depois, eu falando em 2009, quando eu me formei, anos depois, 2013, 2014, ter uma pós-graduação, o MBA, era um diferencial. Hoje a gente não está falando mais só de títulos de formação, mas pensar de que forma que eu trago algo diferente no meu repertório profissional. É na prática, o que eu estou entregando nas entrevistas, né? E para todas as áreas, ninguém pergunta no que você é formado. Eu tive um bate-papo com um gestor de São Paulo semana passada e ele me perguntou o seguinte: quais foram os desafios que você encontrou e quais os resultados que você alcançou? Eu estou falando de inovação. Isso é inovar num processo seletivo. Eles não estão mais querendo saber no que eu estou me formando, mas sim o que eu estou agregando com essa formação que eu venho construindo ao longo da minha trajetória acadêmica. E é isso. É você pensar hoje que inovação... Eu lá em 2016 ouvi falar de design thinking, busquei o conteúdo, e hoje não é mais. Eu não sou mais uma pessoa que estou buscando ainda pelo conteúdo. Eu tenho que ser uma pessoa diferenciada. Eu tenho que buscar para além. Porque tem um guarda-chuva inteiro ainda de temáticas dentro de inovação que eu preciso me desenvolver para estar apto para o mercado me consumir. Porque é isso. Sempre vai ter alguém que vai ter alguma coisa de diferencial. E então, que seja eu essa pessoa. Então, eu tenho que buscar isso. Exatamente. Você quer ser quem? Na fila do pão, né? Você quer ser a pessoa que tem aquele diferencial ou você quer ser aquela pessoa que está ali concorrendo junto com um monte de gente. Então, é importante. Exatamente. Eu sempre falei isso, né? Eu sempre falei da importância de se posicionar em rede social, e esse é um dos itens. Eu já vou dar alguns spoilers aqui, mas um dos bônus que a gente vai ter vai ser falar sobre isso também, porque é importante esse posicionamento. Eu, inclusive, trouxe aqui os pontos de como é que você se destacou em alguns momentos da sua carreira, justamente por ter esse conhecimento. E aí eu quero só trazer aqui, repetir aqui alguns pontos. O Sérgio Age, ele pegou e falou: muito gratificante constatar o idealismo de vocês com tanta competência, coragem e entusiasmo, inspirando e sustentando um tema tão fundamental. Parabéns. Obrigada, Sérgio. Você é um querido, como sempre, aqui com a gente. E a Aline,
ela perguntou uma coisa, a gente já falou, que era sobre se você tinha algum exemplo, case de inovação e metodologias ágeis em educação digital. E aí a gente citou mais cedo que foi o case da empresa que vendia, né, os treinamentos na área médica. Como a gente está chegando no final da live, Aline, eu não sei se você assistiu lá o iniciozinho, mas aí você volta aqui quando a gente acabar e aí a gente vai ter, você consegue assistir a esse conteúdo. Sim. Queria deixar uma mensagem final, Douglas, para o pessoal que está aqui. O que você daria de recado em relação à tua carreira, as coisas que você conquistou para eles? Olha, eu costumo dizer, Lilian, que você foi uma grande inspiradora durante esse processo, né? Foi um processo de mentoria e inspiração, né? Durante todo esse meu processo de desenvolvimento. Você sempre falava do gerar um incômodo positivo. Eu sempre ouvi isso de você, né? Inclusive em projetos seus, na própria consultoria. E eu entendia que essa palavra, né? Essas duas palavrinhas, incômodo positivo, para mim, fazia muito sentido. Então, eu sou uma pessoa muito incomodada, eu tenho sede por conhecimento. E a dica que eu dou para as pessoas é que se elas têm a oportunidade hoje de buscar por um conhecimento, buscar por um conteúdo, que elas corram atrás desse conteúdo, que elas se permitam conhecer. Porque eu acho que isso faz total sentido e é o diferencial. E aí é aquela frasezinha que eu falei, né? Eu quero ser o diferencial. E vocês? Então, acho que é isso, né? As pessoas precisam entender que elas podem ser um diferencial na carreira delas. É só elas correrem atrás e entender que faz sentido para elas. É a dica que eu deixo aí, mensagem final para essa live que foi incrível. Muito bom, Douglas. É sempre um prazer ter você com a gente. Por favor, pessoal que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreva, ative o sininho. E eu desejo muito sucesso para você, Douglas. É sempre um orgulho Muito enorme obrigado. ter você comigo para poder ouvir mais da sua história. E fico feliz que você tenha conseguido se posicionar, aparecer cada vez mais para as pessoas. E muito sucesso para você. E eu espero que não só você, mas todo mundo que está com a gente também comece a ter sucesso também com inovação. Então, participem da semana. Nos vemos em breve amanhã. Tchau, tchau. Obrigado, Douglas, ó, tchau. aqui no YouTube, ó, depois eu desligo, a gente ainda continua aqui. Então, não precisa desligar, não. Tchau, tchau, pessoal.